Olá pessoal, na aula de hoje irei mostrar para vocês como calcular o resistor para limitar a tensão e corrente de um LED. Para isso, vamos usar o datasheet e com as características de tensão e corrente fornecida pelo fabricante, iremos calcular o resistor e achar o resistor comercial correto para esse LED. Para poder calcular o valor da resistência para o LED que desejamos utilizar, é necessário recordar a lei de Ohm. Então, os parâmetros da lei de Ohm basicamente é tensão, corrente e resistência, né? A tensão é o produto da resistência pela corrente. E, bem, se você utilizar aqui essa equação, você vai ver que a resistência é a tensão pela corrente e a corrente é a tensão pela resistência. Perceba que em um circuito onde a fonte de tensão é um valor fixo, por exemplo, uma bateria de 9 volts, se variamos a resistência, podemos ter uma corrente alta quando a resistência é baixa e uma corrente baixa quando a resistência é alta. Ou seja, a resistência irá limitar ou não o fluxo de elétrons da fonte de energia. Então, está aqui, até essa figura aqui para poder exemplificar um pouco, né? Eu tenho aqui uma fonte de tensão contínua, né? uma fonte de tensão fixa, por exemplo, 9 volts. Se a minha resistência é alta, ela vai limitar a passagem de elétrons por esse condutor, né? Então a minha corrente ela vai ser baixa. Se a minha resistência é baixa, né? Então os elétrons vão fluir com mais facilidade aqui por esse condutor. Essa análise vai ser interessante para nós, por quê? Porque quando a gente for limitar, calcular o valor da resistência para poder limitar o valor da corrente de tensão do LED, como a fonte que eu estou utilizando ela tem um valor fixo, o parâmetro que eu vou mexer é no valor da resistência, uma resistência em série que eu vou colocar com LED. Aí o valor dessa resistência vai fazer com que eu consiga ter a tensão e a corrente especificada pelo fabricante. Para obter os parâmetros elétricos do LED, basta procurar o seu datasheet. Para achar esse datasheet, usaremos o Google, digitando LED, a cor desse LED, o diâmetro do LED que eu estou trabalhando, e se ele é difuso ou de alto brilho. Essas características são importantes porque, por exemplo, se você pega um LED difuso vermelho e um LED difuso de alto brilho, você vai reparar que a corrente do LED de alto brilho é maior do que a corrente do LED difuso. Então, abrindo o Google, você vai digitar lá datasheet, LED, vermelho, difuso, e 5 milímetros é o LED comum que a gente utiliza e que a gente trabalha, igual esse aqui, ó, da figura aqui ao lado. Digitando isso no Google, dando um Enter, você vai ter lá as opções. E aí eu estou pegando a primeira opção que apareceu aqui no dia que eu estava fazendo aqui essa pesquisa, que é esse datasheet, né? Dei a sorte de ser um datasheet em português, coisa que não é comum. E aí eu vou pegar alguns dados importantes, tá? Então, aqui nesse datasheet, a gente vai ter todas as informações do fabricante, né, do LED. E algumas informações que a gente pode tirar aqui são a corrente típica, a dimensão do componente, para a construção de placas PCB, por exemplo, né, você tem lá todas as dimensões dele, que é essa parte aqui inferior, né, então você tem aqui as dimensões. E as tabelas com todas as condições de trabalho. Então está aqui essas tabelas. Então dessas informações, o que a gente vai tirar? A corrente de operação. Então para esse LED, a corrente de operação atípica é de 15 mA. E a corrente máxima é de 20 mA. A tensão na forma direta, né? Lembrando que um LED é um diodo, então para que você tenha a iluminação dele, ele tem que estar conduzindo da forma direta, né? Você vai ter aqui uma tensão típica de 2 volts, sendo que a tensão máxima pode chegar até 2,5 volts. E aí, no próximo slide, eu vou comentar um pouco melhor aqui sobre esse gráfico. Dando um zoom na parte inferior do datasheet, a gente tem aqui o gráfico, né? Esse gráfico ele mostra
a intensidade do LED, né, com essa curva vermelha. E aqui é a tensão, né, de acordo com a corrente que a gente tem aqui no eixo X e a tensão aplicada no eixo Y. Né. Aqui do outro lado a gente pode ver também a intensidade, né, luminosa desse LED em porcentagem, que vai de 0 até 140% mais ou menos. Né. Então, como é que funciona? Né? Esses dados são para o LED vermelho, difuso, que a gente tinha visto lá no slide anterior. Quando eu pego lá a corrente típica, que é de 15 mA, né? E trabalhando, ele vai ter o quê? Para esse 15 mA, ele vai ter uma tensão de operação de 2 volts, né? E se você for ver aqui, ele não está na sua intensidade máxima de luminosidade. Ele vai estar aqui, ó, em torno de 73% mais ou menos, tá? Então o LED ele não está com a sua intensidade máxima. Por que utiliza esse valor, né, sendo que eu não estou usando a capacidade máxima de intensidade luminosa do LED? A gente tem que levar em consideração que quando a gente está utilizando um LED, o objetivo dele não é fazer iluminação. O objetivo dele é sinalizar alguma coisa. Então, utilizando aqui essa corrente típica aqui de 15 mA, com essa intensidade luminosa de 73%, ele vai estar fazendo a sua função, que é sinalizar alguma coisa, né? E a gente vai estar trabalhando com uma tensão abaixo, que é a tensão máxima, e a corrente abaixo também, que é a corrente máxima que o LED suporta. Não sei se vocês se recordam do slide anterior. A tensão máxima é de 2,5 volts, né? E a corrente máxima é de 20 mA. Se você for trabalhar nos extremos, por exemplo, colocar lá a corrente máxima que ele suporta de 20 mA, você vai ver que ele vai ter aqui, ó, a intensidade máxima vai ser 100%, tá? E aqui a tensão vai ser de 2,1 volts, tá? Você vai ter o LED brilhando muito bem, né? Só que aqui ele tá operando aqui, ó, no seu limite, né? Um pouquinho a mais aqui de corrente que se exceda, você pode estar danificando esse seu LED. É assim, o LED ele vai suportar até 25 mA, tá? Ó. Então, até 25 mA, para aquele fabricante que a gente pegou, ele vai estar operando, tá? A intensidade luminosa vai estar um pouco além do que ele foi configurado, né? Tanto que aqui no gráfico indica aqui mais ou menos 125% da intensidade luminosa. Não recomendo trabalhar aqui com essa corrente de 25 mA, tá? E se você for olhar também para um outro extremo, aqui também é interessante você pensar nessa corrente, principalmente quando você está usando algum dispositivo onde você precisa ter uma autonomia da bateria, tá? Isso aqui é importante quando a gente pensa em internet das coisas, onde você vai ter o seu produto num lugar distante e você vai querer lá um alto rendimento da sua bateria. Então, se você usar uma corrente de 10 mA, ele vai ter aqui uma intensidade luminosa de 50%, vai fazer lá a função dela também, que é sinalizar. E a tensão aqui também vai ser um pouco menor, tá? Ó. Então vai ser 10 mA usando aqui mais ou menos 1,95, 1,9 volts, tá? Daí você pode tirar os 3 valores de resistências, eu cheguei até a comentar em aula. Para a corrente de 15 mA a gente utiliza aí um resistor de 220 ohms, depois eu vou mostrar melhor como é que calcula. Vai ser os próximos slides. Se você está usando aqui uma corrente de 10 mA, vai ser 330 ohms. E se você está usando aqui a corrente máxima, vai ser uma resistência de 150 ohms. Tá? Eu não peguei os outros datasheets, mas aqui na tabela ao lado você tem as outras cores. Então, dependendo da cor do LED, e se ele é difuso ou de alto brilho, vai variar a tensão que você aplica, tá? Isso aqui são todos valores típicos, tá? Não são valores máximos e nem mínimos, são valores típicos. E a corrente também vai variar.
Então, por exemplo, para o vermelho de alto brilho, a tensão é de 2 volts, mantém, né? É igual. Porém, a corrente é maior, a corrente vai ser de 50 mA, tá? E assim para os outros LEDs. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a polaridade do LED. Antes de falar da polaridade do LED, deixa eu mostrar para vocês, aqui nessa figura do lado esquerdo, quais são os componentes que compõem um LED. Então, basicamente, o LED ele tem aqui esses componentes aqui, ó. Ele tem esse corpo, que é esse plástico que está em volta dele, né? É o que a gente vê, basicamente, quando a gente tem um dispositivo eletrônico, essa parte que fica à mostra. Internamente, a gente vai ter aqui esses 2 terminais. Um terminal é o anodo e o catodo, eu já explico isso aqui melhor mais adiante. Internamente, a gente tem essa cavidade, né, que é um material aqui côncavo, onde dentro dele eu vou ter uma pastilha semicondutora. Essa pastilha semicondutora é ela que emite a luz. Então, quando ela é energizada, você tem aqui a luz saindo de dentro dessa pastilha semicondutora. Então, dependendo do material que você tem aqui dopado, ele vai emitir uma cor. Isso é diferente, né, para cada cor de LED. Ligando aqui no terminal anodo para o terminal catodo, eu tenho aqui um condutor, um fio condutor. Esse fio condutor é um fio de ouro. É utilizado esse fio de ouro por quê? Porque o ouro é o melhor condutor. Então, é por isso que você tem aqui esse condutor de ouro. Pessoal, é importante lembrar que o LED, né, ele nada mais é do que um diodo emissor de luz, tá? Tanto que é essa abreviação do LED, né? Diodo emissor de luz. E por isso que eu tenho aqui um terminal que é o anodo e outro terminal que é o catodo, assim como a gente tem no diodo. Quando eu aplico uma tensão positiva no anodo e uma tensão negativa no catodo, eu tenho aqui ele polarizado de forma direta, e aí ele vai conduzir no sentido de anodo para catodo. Quando eu aplico o positivo no catodo e o negativo no anodo, ele fica polarizado na forma reversa e a corrente ela não consegue fluir nesse sentido contrário. Isso é importante a gente saber por quê? Porque a gente aplicar o positivo, a gente vai colocar o positivo no anodo do LED, ou seja, nesse ponto, né? E a gente aplicar a tensão negativa aqui no catodo do LED. E como é que a gente descobre, né, qual que é o anodo e qual que é o catodo do LED? Para saber qual que é o anodo e qual que é o catodo do LED, basta olhar aqui, ó, em volta, né, da parte inferior do corpo, da lente aqui do LED, tem uma parte que ela é chanfrada, né? Então ele possui aqui um chanfro. Então o terminal que estiver aqui ao lado desse chanfro é o catodo, ou seja, é o negativo do LED, onde eu vou colocar o negativo. Uma outra maneira de descobrir também o catodo do LED é quando você pega o LED, principalmente quando você compra, né, que ainda não sofreu influências, ninguém foi lá e cortou lá os terminais. O catodo ele vai ser menor, né? Então o terminal do catodo ele vai ser menor do que do anodo. Então o terminal menor é o negativo. E uma outra maneira, né, um terceiro modo de você descobrir onde que está o anodo, onde que está o catodo, é olhando através aqui da lente do LED. Então o terminal onde eu possuo a cavidade refletiva é o catodo. Então, é um pedaço maior, né? Então, você tem aqui essa extremidade menor e aqui você tem essa extremidade maior. Então, a extremidade onde eu tenho a cavidade refletiva, ou seja, a extremidade maior, né? Ela vai ser o catodo do LED. Aqui eu tenho exemplos de vários modelos de LED, né? Então, aqui é o LED de 5 mm, esse aqui é o de 3 mm, esse aqui é um LED achatado, ele tem uma forma retangular, assim como os demais, tá? Esse aqui é um LED RGB, então ele vai ter as cores vermelha, azul
e vermelho. E através dessas três cores eu consigo formar qualquer cor do espectro. E outros modelos aqui menores, até esse outro aqui que é maior, que é um LED de 10 milímetros, né? Ou seja, 1 centímetro. Pessoal, nesse slide eu estou apresentando para vocês a tabela de cores para alguns resistores comerciais. Então vocês vão perceber que alguns cálculos que a gente vai fazer não existe valores comerciais para eles. Então está aqui essa tabela são para resistores de 4 faixas, onde eu tenho 3 faixas para os dígitos, e a quarta faixa ela vai ser ouro ou prata, para poder indicar a tolerância do resistor. Então pessoal, vamos partir do princípio aqui que eu tenho um Arduino, estou usando um LED vermelho, estou utilizando aqui a porta 13 do Arduino, então logo na saída da porta 13, coloco um resistor, esse resistor ele entra no positivo do LED, depois o negativo do LED eu estou conectando aqui no GND da placa do Arduino. Então, para poder calcular o valor dessa resistência, como é que a gente vai fazer, né? Então a gente vai partir do princípio da lei de Ohm. Então eu sei que tensão é igual a resistência vezes corrente. Para poder saber o valor dessa resistência do LED, eu vou pegar a tensão que eu tenho aqui sobre esse resistor e dividir pela corrente que passa por essa resistência. Como eu tenho aqui o resistor em série com o LED, a corrente que vai estar passando aqui para o resistor é a mesma corrente do LED. Então esses valores a gente sabe, né? A gente sabe que a corrente do LED a gente vai adotar o valor típico, como a gente viu anteriormente, que é de 15 mA. E a tensão no resistor, qual que vai ser a tensão no resistor? Bem, aqui eu tenho a entrada de 5 volts, aqui eu tenho GND. Eu sei que a queda de tensão para o LED, para esse valor típico, usando a corrente de 15 mA vai ser 2 volts. Então tenho 2 volts aqui em cima do LED. Logo, a tensão que eu vou ter aqui em cima dessa resistência vai ser o que? Vai ser os 5 volts que o Arduino fornece, menos esses 2 volts, que vai dar um total de 3 volts. Tá? Então, é importante eu saber isso, saber a tensão que está fornecendo aqui nas portas digitais do Arduino, a tensão do LED, e aí a queda de tensão sobre o resistor vai ser a diferença da tensão que está alimentando, né, o circuito, menos a tensão do LED. Tá? Então, é isso aqui. Ó. A tensão no resistor é igual à tensão da porta 13 menos a tensão do LED, né? Então vai ser 5 menos 2, que dá os 3 volts. Sabendo que a tensão no resistor é igual a 3 volts, aí eu aplico essa fórmula aqui em cima, né? Então vai ser os 3 dividido pela corrente do LED, que é 15 mA, né? Então, calculando aqui, deu um resistor de 200 ohms. Então, voltando aqui naquela tabela de resistores, né, procurando aqui o resistor de 200 ohms, existe, né, o resistor de 200 ohms, então a cor para poder ter os 200 ohms é vermelho, preto, marrom, né? Então eu poderia estar utilizando esse resistor para poder limitar. Só que existe um detalhe, esse valor aqui ele não é tão comum de achar, o valor de 200 ohms. 220 ohms é muito mais comum, tá? Então você consegue encontrar aí em qualquer loja que vende aí componentes eletrônicos. Então ao invés de a gente adotar os 200 ohms, a gente vai adotar os 220. Então resumindo, né, embora eu tenha lá a minha resistência tenha dado 200 ohms e esse valor é um valor comercial, existe resistor de 200 ohms, a gente vai adotar o valor de 220 ohms, que é um resistor comum de se encontrar. Calculando o valor do resistor para uma bateria de 9 volts, o processo vai ser o mesmo. Eu tenho aqui a resistência, tenho aqui o LED, eu sei que a queda de tensão no LED é os 2 volts, a corrente do LED vai ser 15 mA. Então, para poder saber a queda de tensão sobre o resistor, vai ser o que? Vai ser a tensão da bateria menos a tensão do LED. Então vai ser 9 menos 2, que dá 7 volts. Significa que eu tenho 7 volts aqui em cima
desse resistor. Tendo a tensão e tendo a corrente, porque o circuito está em série, né? A resistência vai ser o quê? Vai ser 7 dividido por 15 mA, que dá uma resistência de 466,67 ohms. Voltando aqui para a tabela de resistores, 467 ohms, o valor próximo que eu tenho é 470. Pessoal, uma observação importante é qual o valor do resistor que eu tenho que adotar. É legal você adotar sempre uma resistência mais alta. Por quê? Porque como você quer limitar aquela corrente, se eu coloco uma resistência mais baixa, por consequência a corrente vai ser maior, né? Então, geralmente a gente adota uma resistência mais alta, próxima lá do valor que foi obtido pelos cálculos, né? Mais alta. Então, de 467, o mais próximo é 470 ohms. Então, resumindo, né? O valor dos cálculos foi 466,67 ohms. Como não é um valor comercial, a gente vai adotar o valor de 470 ohms. Calculando o valor do resistor para uma bateria de 3 volts, né? Eu tenho aqui praticamente o mesmo cenário que eu tinha lá com a bateria de 9 volts. Resistor LED, né, ambos aqui em série. A corrente, como o circuito está em série, a corrente é a mesma, então é a corrente do LED. Para poder calcular a tensão sobre a resistência, vai ser o quê? Vai ser a tensão da bateria, que é de 3 volts, menos a tensão do LED, que é os 2 volts, e aí eu tenho 1 volt. Pessoal, só relembrando, né? A bateria, o valor da fonte que eu vou estar utilizando tem que ser maior do que 2 volts, que é a tensão aqui do LED. Tá? Se ela for menor, eu não vou conseguir acender o LED, tudo bem? Então, fazendo os cálculos, pegando aqui esse 1 volt, dividindo aqui pela corrente do LED, que é de 15 mA, eu tenho aqui uma resistência de 66,67 ohms. O valor comercial para 66,7 ohms, o valor comercial mais próximo é esse resistor de 68 ohms. Então, esse aqui é o valor de resistências que iremos adotar. Então, resumindo, né, eu tenho aqui o valor calculado de 66,67 ohms. Né, o valor comercial mais próximo é o de 68 ohms, que é o valor da resistência que vai ser adotado aqui utilizando a bateria de 3 volts. É isso, pessoal.